1 Samuel, capítulo 17, fala sobre o afronto do gigante filisteu. Ele chega perante as tropas de Israel, se posiciona para mostrar para Israel o seu poderio, a sua força, a sua capacidade de vencer qualquer um. Ele se posiciona dessa forma, trazendo para Israel o temor, a preocupação, o medo. Porque quando eles viram aquele gigante, que esse era o propósito de Golias, que eles olhassem para eles, quando eles olharam para eles, para esse gigante, eles também olharam para si e se sentiram inferior e botaram aquele gigante num pedestal de poderio, de que ele poderia vencê-los e ninguém poderia derrotar aquele gigante. E com isso trouxe para Israel o medo, o temor, e todo Israel, desde o rei aos seus soldados, se prostraram perante aquele gigante, a ameaça, porque até então não houve batalha, só houve ameaça. As ameaças que o gigante Golias fazia trazia mais temor para o povo, porque o povo se sentiam incapazes de vencer aquele gigante. E por ele se apresentar, mostrando ali que ele era um homem de guerra, um homem que vencia e não tinha medo de enfrentar ninguém, e ameaçou Israel, disse: não tem ninguém aí que venha me enfrentar. Agora tem um negócio: se vier me enfrentar, se eu vencer, vocês vão ser escravos. Você vê que ele veio com ameaças, com palavras de ameaças. Infelizmente, o povo de Israel aceitou aquela ameaça e se acovardou, e trouxe para o coração deles um temor tão grande, mas tão grande, que eles esqueceram que em Israel tinha um Deus poderoso, que já tinha dado a eles vitórias sobre causas impossíveis. Mas eles esqueceram, porque olharam para o tamanho daquele gigante, o poder de arma daquele gigante, e deram ouvido à ameaça que ele fez, e com isso tiraram da mente, quer dizer, aquelas palavras daquele gigante, tirou da mente deles a palavra do Senhor: eu sou com vocês, eu não vou abandonar vocês, e se vocês crerem, se vocês permanecerem em mim, fizerem a minha vontade, eu vou dar a vitória a vocês. Eles esqueceram disso. Olha como é que é sério uma pessoa, ela ficar dando ouvido a uma voz diabólica, dizendo para ela que ela não vai vencer, que ela não vai conseguir, que não tem jeito, que já era, que acabou. Essas palavras que esse gigante fazia, ele ia todo dia, durante 40 dias, ele estava ali sem parar, todos os dias, atrofiou o entendimento de Israel ao ponto de fazer com que eles viessem esquecer que maior
é o que estava com eles, que era o Senhor, que era Deus. Eles esqueceram que maior e mais poderoso era o Senhor dos Exércitos. E pasmem, porque esses homens e o próprio rei já tinham experimentado o poder de Deus, como muitos hoje dentro da igreja. Muitos já experimentaram o poder de Deus, mas hoje estão se acovardando, estão se entregando, estão se abatendo, saindo da igreja, desistindo da fé por causa de lutas que em outrora, no passado, eles venceram muitas dessas batalhas. Israel estava assim, porque deixaram entrar no coração deles uma palavra diabólica e levou com que eles mesmos viessem se derrotar. Aí, olha como é que é forte. Entra um jovem, Davi. Davi não se deixou se contaminar por essas palavras. E Davi já vai com uma certeza: Deus vai me entregar esse gigante nas minhas mãos, eu vou vencer ele e vou sair com a minha vitória. Davi então entra em oração. Desde a hora que ele ouviu a proposta do rei, que quem vencesse aquele gigante seria isentado de impostos, ele e a família dele, teria a filha do rei em casamento, e o rei ia prosperar ele muito. Em cima dessa proposta, Davi sai para enfrentar aquele gigante. Olha a palavra de Deus: se você não recuar, eu serei contigo. Essa foi a palavra de Deus para Davi. E Davi lembrou que Deus já tinha dado ele vitória sobre leão e sobre urso. Davi lembrou. Então, quando Davi vai para cima do gigante, ele já vai orando, já vai determinando: não, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E o gigante: quem é você? Um menino sem armas, sem nada, tal, pequenininho, com uma tiradeira, uma pedra, um pedaço de pau. E Davi lá: não, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. O que ele estava fazendo? Não estava deixando a sua mente ser contaminada pelo diabo. Não estava deixando com que as ameaças de Satanás viessem para ele. Pelo contrário, ele estava se alimentando do Espírito Santo, dizendo: eu vou vencer, eu vou vencer, mesmo sendo incapaz, por causa da sua estatura, da sua falta de experiência com a batalha, sem arma, sem nada. Ele entendia que ele iria vencer porque o Senhor lhe daria a vitória. E ele botou isso na mente. Ele disse: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. A oração de Davi foi essa. Na verdade, Davi estava ali orando a Deus: eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. Deus é maior, Deus é poderoso. A Bíblia diz que ele é comigo, eu vou para a fé, eu vou arrebentar. Essa foi a posição de Davi. E essa posição criou em Davi uma força espiritual. E quando se cria uma força espiritual, quando a pessoa ela crê em Deus e não recua perante a qualquer problema, essa força espiritual cria um escudo sobre ela. E Satanás não consegue atingi-la, porque aqueles que estão em Cristo, o diabo não toca. Então Davi estava tão forte que o gigante poderia lançar as lanças dele, espada, fazer o que fosse, não ia atingir. Essa é a certeza que Davi tinha. Mas ele foi em oração. Na verdade, Davi foi orando: eu vou vencer. Não, Deus é comigo. A palavra diz que ele vai me dar vitória, que nada pode me vencer, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Ele foi em oração. É esse o propósito de Deus, que uma pessoa vive em oração. O Senhor Jesus fala das pessoas permanecerem, continuarem firmes na oração e não cessarem. Lá no Novo Testamento, ele também fala sobre isso. Então você vê que
Se cumpre a palavra na vida de quem crê e permanece. Vem a vitória, não importa qual seja o problema. Se é câncer, se é AIDS, se é diabetes terminal, se é um relacionamento destruído, se é uma vida financeira destruída, se é uma falência da sua empresa. Não importa o que seja, o Deus da Bíblia, o Deus que deu a vitória a Davi, esse mesmo Deus hoje quer dar vitória a você, a cada um de nós. Se entrarmos em oração dizendo, eu vou vencer em nome do Senhor Jesus, eu vou vencer, não tem mal que pode me parar, é bíblico. É bíblico, não tem jeito. Foi assim que Davi foi para cima daquele gigante. E olha que o gigante foi ali lançando palavras. O rei Saul lançou palavras negativas, o povo de Israel, os seus irmãos, mas Davi não deixou isso entrar onde? Aqui, ó. Aqui Davi disse, não, eu vou vencer, Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. Deus vai me dar vitória. E Davi foi, e Deus deu a vitória a ele. Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Não deixa a sua mente ser contaminada pelos problemas, pelas ameaças de Satanás, porque o Deus de Israel vai te dar a vitória. Que o Senhor Jesus te abençoe.